Deus, aleluia. Os irmãos podem se assentar, podem ficar à vontade, né? Para mim é um prazer, é um privilégio mesmo, assim, de estar aqui na casa do Senhor, de ter essa oportunidade de estar trazendo a palavra. Eu costumo sempre agradecer a Deus, né? Não somente por ter essa oportunidade de vir aqui à frente, mas pela oportunidade de estar na casa dele. Porque, gente, é maravilhoso estar na presença do Senhor. E nós sabemos que tem pessoas que queriam estar na casa do Senhor e não podem estar porque está em um leito, né? Estão presos ali. Então, não tem como estar na casa do Senhor. Mas graças a Deus que Deus nos deu essa oportunidade de estar. Eu falo isso porque ano passado, nessa mesma época, eu estava dentro de um hospital. A minha filha, ela estava no leito de enfermidade, estava dentro de uma UTI. E para a honra e glória de Deus, esse ano, Deus, ele me deu a oportunidade de estar aqui na casa dele, né, de estar cada dia mais buscando ele, e ele está me dando essa oportunidade também de estar falando dele, né, de testemunhar, de testificar que Deus é um Deus de milagre, que Deus, ele é um Deus de cura, ele faz o impossível. E quando a pastora me mandou a mensagem para mim trazer a palavra, eu já fui logo falando: Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar, Pai? Porque assim, a gente tem muitas coisas, né? Mas tem a palavra certa para aquele dia, né? Tem algo que Deus... Às vezes a gente quer falar algo, mas Deus quer que a gente fale outra coisa. Porque tem que ser o que Ele quer, né? Não o que queremos. Ficamos um pouco nervosa, ansiosa, mas amém, né? Quem faz é Deus. Eu já falei para Deus que eu sou instrumento nas mãos dEle. E antes de eu entrar na palavra... Deus, ele, quando eu estava pedindo para Deus essa direção do que falar, Deus, eu sonhei, né, que eu estava como se fosse num ginásio e tinha uma multidão e eu fui chamada e eu falei, eu vou para testemunhar. Eu fui chamada para me testemunhar o que Deus fez na vida da minha filha, né? Os irmãos que estão aqui sabem que a minha filha é uma criança que ela veio ao mundo precisando de um novo coração. E através de Deus, né, através do transplante, Deus fez o milagre da vida dela. Hoje, para a honra e glória de Deus, ela tem um novo coração, ela está bem, está em casa, né, passa por outras dificuldades, mas quem sustenta é Deus, né, e a prova disso é que ela está bem. Recentemente estava internada, mas Deus fez o milagre, né, através das intercessões, das orações. Deus, ele me sustentou nos dias que eu fiquei dentro do hospital, porque ano passado foi algo mais, como se diz assim, mais desesperador e bem intenso. Não que dessa vez o que ela estava passando era algo, como se diz, simples. Não, foi algo também assim bem grave, mas eu senti a diferença, porque ano passado eu não estava firmada com meus pés, né, na casa do Senhor. Eu não estava me alimentando da palavra do Senhor, que é o nosso fortalecimento. E dessa vez, né, eu já estava, né, estou aqui para a honra e glória de Deus. E eu senti essa diferença. Então, o nosso Deus, ele é um Deus de milagre. E a minha filha é um exemplo disso, de que Deus é um Deus que faz além da medicina. Amém? Amém. E eu vou entrar na nossa palavra. Eu vou deixar o esboço aqui no celular, vou deixar aberto, fica melhor. Porque às vezes a gente escreve, né? E a gente já fica nervosa, aí escreve papel, aí se perde bem rápido. Então, o tema da nossa palavra de hoje é que nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos, e a palavra de Deus, né, prova isso, comprova de que nós não somos deste mundo. Amém, meus irmãos? Então, nós vivemos em um mundo, né, que ele nos pressiona, né, a viver os padrões do mundo, né, a fazer aquilo que ele nos oferece. E nós somos rejeitados, né, quando a gente decide andar na contramão do mundo, né? Nós somos julgados quando a gente decide andar, né, andar na luz da palavra, andar nos caminhos, né? Quando a gente decide assim, eu decido andar com Cristo, eu entrego a minha vida com Cristo. Então, a partir daí, a gente passa por pressões, né? Mas isso prova de que nós não pertencemos aqui, porque se nós, como se diz, se acomodar com as coisas aqui do mundo, a gente não vai buscar o Senhor. A gente não vai achar que a gente precisa de mudança, né? Porque a gente vai pensar que é tudo normal, né? Então, e o nosso versículo-chave, ele se encontra lá em João 15:19, né? Os irmãos podem abrir lá, né? E eu deixo aqui uma pergunta, né, para os irmãos. A quem estamos nos parecendo mais? Ao mundo ou a Cristo?
né? Nós, como servos do Senhor, nós que decidimos andar com Cristo, nós temos que parecer mais com Ele. Nós temos que se tornar a imagem e semelhança de Cristo e não as coisas do mundo. Porém, vivemos no mundo, estamos no mundo, mas nós não podemos, né, buscar as coisas deste mundo. Dependemos das coisas aqui naturais, mas nós precisamos, né, colocar o nosso coração, a nossa vida nas coisas lá do céu. Amém, meus irmãos? Então, aqui em João 15, versículo 19, fala bem assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Amém? Então, a palavra do Senhor que já comprova de que nós não pertencemos a este mundo, né? Que nós pertencemos a Cristo, nós pertencemos ao reino dos céus. Amém, meus irmãos? Então, a palavra do Senhor fala assim, que por nós não pertencer, né, o mundo, ele não nos ama. E assim, se o mundo não nos ama, então por que nós, que somos de Cristo, vamos amar as coisas do mundo, né? Vamos ficar presos nessas coisas do mundo. E a palavra do Senhor fala que do mundo vos escolhi. Então, nós somos escolhidos, meus irmãos. Nós somos escolhidos. Deus nos escolheu. Entendeu? Então, isso é uma honra para nós, porque não foi nós que escolheu. A gente decide caminhar com Cristo, a gente fala, eu escolho viver com Cristo, mas Deus nos escolheu primeiro. Ele nos chamou, né? Ele vos, ou como se diz aqui, né? Eu vos escolhi do mundo. Amém? Então, nós somos escolhidos, né, do mundo, como eu já havia falado aqui, né, em João 15, 19. E a palavra de Deus fala também, né, que se nós fosse do mundo, o mundo amaria e que era seu. Mas vós não são do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Então, o mundo, ele ama quem se parece com ele, né? E Jesus, ele ama aqueles também que buscam. Deus ama aqueles que estão no mundo, mas Deus não ama, né, o que eles andam praticando, né? Quando eles praticam a iniquidade, a mentira, né, a desobediência, quando não entende que Deus os escolheu, né, está ali na rebeldia. E a palavra do Senhor também, lá em... Só um momento. Lá em João 16, 17, né, os irmãos também podem abrir, que a palavra do Senhor também confirma mais uma vez, né, 17 e 16. Mais uma vez ele fala, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Amém? Aqui no 14 fala assim, dei-lhe a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, né? Repetimos. Então, nós vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. E muitas das vezes, a gente como servos, como servos do Senhor, muitas das vezes a gente não compreende isso. Às vezes vive nesse mundo como se a gente fosse desse mundo, né? E quando a gente vive nesse mundo, como se nós fôssemos desse mundo, a gente passa por muitas lutas, por muitas pressões, que fique mais difícil da gente seguir o caminho, né? Então, quando a gente está aqui nesse mundo e a gente não compreende de que nós pertencemos a Cristo, a gente sofre bem mais. A gente vê pressões de todos os lados, as dificuldades, elas parecem que se multiplicam mais ainda, porque a gente fica muito presa. A gente vive com a mente mais atribulada, a gente vive com a mente mais, como se diz, turbilhões de pensamento, a gente não consegue ali descansar no Senhor. Hoje mesmo, né, meu esposo, ele estava muito agoniado e inquieto, e eu falei, o que foi? Por que você está assim? E eu falei para ele, olha, medita na palavra do Senhor, né? Leia a palavra do Senhor, entrega seu coração, conversa para Deus, fala para Ele o que você está sentindo. E nós precisamos fazer isso, né? Se chegar diante de Deus e falar, né? Deus, Ele gosta que nós sejamos sinceros. Deus, Ele sabe o que nós está passando, mas Ele quer ouvir da nossa boca. E eu falei para ele, conversa, pede para Deus. A ansiedade, ela vem, mas a palavra do Senhor fala que a ansiedade não agrada o coração de Deus. Então, chega nele e fala, Pai, eu estou ansioso e a ansiedade não te agrada, tira isso de mim, limpa o meu coração, né? Ele não vai para a igreja, né? Ele não é evangélico, mas eu achei tão interessante que ontem ele estava
aqui na pracinha com a minha bebê, e ele disse que estava, tipo assim, orando, agradecendo a Deus pela vida dela, né, pela cura, e apareceu um homem, né, e perguntou se ele era evangélico, ele falou que não. Aí perguntou se ele queria fazer a oração, e ele fez a oração de reconhecendo Jesus como seu único salvador da vida, né? Então eu falei assim, Deus é fiel, e eu sempre oro para Deus, às vezes, né, a gente quer evangelizar para a nossa família, mas muitas das vezes a nossa família a gente não ganha por meio de palavras, assim por meio de testemunho, e sim por meio de vocês cada vez mais, né, se parecer com Cristo. Então, através da sua mudança, através do seu testemunho, a sua família ela vai se render aos pés de Cristo. Então, por isso que é importante a gente compreender que nós pertencemos aos reinos do céu. Então, por isso que é importante a gente buscar cada dia mais se parecer com Cristo, porque é através do nosso testemunho que nós vamos ganhar, né? E assim, eu sempre também falo, Deus, envia pessoas para falar. Porque às vezes eles não querem nos ouvir, né? Mas a gente tem que orar e pedir para Deus enviar alguém, preparar alguém para falar, para ministrar no coração. E Deus é tão fiel e eu também estou feliz, né? Porque Ele decidiu que vai vir passar a virada de ano aqui, né? Outras pessoas que eu convidei. Tem um irmão meu também que disse que vai vir. Falei, em nome de Jesus, desde já, papai, que repreende todo impedimento. Porque ela é uma pessoa assim que não gostava que falasse de Deus. Ele não aceitava, para ele não existia. E ele passou por uma situação que ele se recorreu para os pés de Jesus. Recorreu, não está buscando, mas ele reconheceu que só Deus poderia fazer, que só Deus podia, que foi Deus naquele momento. Ele falou assim, realmente foi Deus. Quando ele passou, a gente ficou um pouco desesperada. Eu e a minha mãe, falei, mãe, pelo amor de Deus, mãe, ora, vamos orar porque aconteceu isso. E você conhece o teu filho, eu sei como é que ele é, e se Deus não entrar na frente, se Deus não vir com a tua mão, eu não sei o que pode acontecer. Gente, e ele reagiu assim, de uma forma tão tranquila que eu falei, Deus, o Senhor fez. Deus interviu. Amém, meus irmãos? Fugiu aqui um pouquinho da palavra, né? Mas é porque a gente precisa falar, né? Precisa testemunhar que Deus faz, porque é através do testemunho que outras pessoas realmente vão vendo. E quando eu falo que nós não pertencemos ao mundo, é a ponto de alguém olhar para você e falar, nossa, você é diferente. Aí você pergunta, diferente como assim? Não sei se é diferente. Quando alguém chega e fala que tu é diferente, é sinal que vocês estão se parecendo mais com Cristo. É sinal que eles estão vendo Cristo em ti. Eles não estão vendo as coisas do mundo. É sinal que vocês estão na contramão do mundo. E andar com Cristo é isso, é andar na contramão do mundo. Amém? E quando eu compreendi essa questão de, assim, que nós não pertencemos aqui, porque muitas das vezes a gente fica tão apegado, né, tão preso aqui às coisas, porque Deus, Ele falou comigo. Deus, Ele tinha falado comigo através de um sonho. Foi um sonho, assim, que eu fiquei um pouquinho... No sonho eu fiquei desesperada, que eu sonhava, e foi 2 vezes. Deus, Ele falou comigo através de um sonho, o mesmo sonho. Então, eu tenho a minha neném, né? Eu reconheço que Deus entregou ela para mim, porém ela não pertence a mim, ela é do Senhor, mas Deus confiou ela a mim. E eu sonhava que, como se eu estivesse dentro do hospital e ela também estivesse dentro do hospital. E o corpo dela estava, tipo assim, no leito, mas ela estava aqui segurada nas minhas mãos. E eu falava assim para as pessoas, ela está aqui comigo, mas vai chegar uma hora que ela vai subir. Vai chegar um momento que ela vai subir. E nesse sonho eu ficava muito desesperada. E eu falava assim, Deus, será que a minha filha, né, vai morrer? Eu pensei isso no momento, né? Só que depois eu falei bem assim, não, eu tenho certeza que não é isso, porém vai chegar o momento que todos nós vamos subir, né? Vai chegar o momento que nós vamos subir, porque nós não pertencemos aqui. Então não adianta a gente querer se apegar a essas coisas. E passou, acho que 1 semana, 2 semanas, novamente um sonho. Não era o mesmo cenário, mas era o mesmo contexto. Eu via o corpo dela e ela aqui comigo, como se fosse a alma dela, ela comigo. E eu falava, vai chegar um momento que ela vai subir. Vai chegar um momento que ela vai subir, ela está aqui comigo. E realmente, irmãos, a gente está aqui de passagem. A nossa vida aqui nessa terra é passageira, né? Então, por isso mesmo que a gente tem que estar atento, né? Atento como estamos vigiando, como estamos andando, como está o nosso caminhar, né? Aonde estamos depositando a nossa fé,
aonde estamos colocando a nossa mente? Estamos mais gastando tempo com as coisas deste mundo ou estamos gastando mais tempo com as coisas de Deus, com a palavra de Deus? Porque se a gente perde mais tempo com as coisas deste mundo, a gente vai se parecer mais com o mundo. Se nós gastamos mais tempo com a palavra de Deus, com a oração, com a leitura da palavra, em vir para a casa do Senhor para ouvir, porque muitas das vezes a gente lê, não compreende, mas quando o pastor está pregando, a pastora, a gente consegue ter um entendimento. Deus, ele abre, né, a nossa visão espiritual. Como foi falado, né, a gente tem que estar em oração e vigilância, né, e então a gente precisa, né, buscar mais o Senhor, porque a nossa vida que é passageira, eu entendi isso, que nós estamos aqui só de passagem, né? Porém, a gente sabe que nós vamos um dia, mas às vezes a gente se apega demais às coisas bem materiais, não que nós não precisamos, a gente precisa, né? Eu costumo falar que a nossa carne, o nosso corpo, ele precisa das coisas aqui da terra, mas o nosso espírito, a nossa alma, ela precisa das coisas espirituais, né? E as coisas espirituais é a palavra de Deus, é a oração, é ouvir, é caminhar, né? E associando essa palavra, né, o porquê que é tão difícil, né, às vezes a gente compreender isso. Por quê? Porque o caminho é estreito. O caminho é estreito, né? Então não tem como a gente querer andar no caminho largo, entrar na porta larga, porque lá você não vai ter mudança, lá você não vai ter, como se diz, renovação. A palavra do Senhor fala, né, aí eu gostaria que os irmãos abrissem, lá em Romanos 2:2. Lá fala sobre, né, a transformação, ela acontece pela renovação da nossa mente, né? Então, se nós não buscar a renovação da nossa mente, alimentando da palavra do Senhor, através da palavra do Senhor, não tem como também acontecer essa mudança. Não tem como a gente também entender, né, de que nós precisamos focar mais nas coisas espirituais, né? Buscar se organizar, se programar, porque tudo é organização também, tudo é programação. Porque às vezes a gente fala assim, eu não vou hoje porque eu vou ter que fazer isso. Mas às vezes faltou de uma organização da parte da gente. Eu costumo, né, tirar o domingo para não ter que sair, né? Eu sei que às vezes vai surgir situações que a gente, né, que vai nos impedir de estar na casa do Senhor, mas eu sempre já procuro me organizar, me programar, para depois eu não ter desculpa. Porque a gente coloca desculpa, né? Eu não fui por causa disso, mas na verdade a gente, né, deixou chegar naquele ponto. Eu falo porque assim, eu já passei por isso. E Deus usou uma pessoa que nem ia para as casas do Senhor. Bem tempo atrás, eu falei, não vou não, porque não vai dar tempo, eu não tomei banho, não sei o quê. Aí a minha irmã, que ela nem evangélica, ela disse assim, mas quem quer não põe desculpa. Não é que ela falou aquilo. Gente, eu corri, só vesti minha roupa, mais ou menos, e fui. Eu falei, eu vou, quando chegar eu tomo banho. Então, tipo assim, às vezes realmente a gente põe desculpa, a gente vai colocando dificuldades, empecilho, às vezes nem tem, mas eu não vou porque eu cheguei cansada, eu cheguei atrasada demais. A irmã mandou um exemplo que já veio, né, do serviço, já veio direto. Então é isso. E a gente precisa, né, tomar esse esforço para a gente estar na presença do Senhor. Então, em Romanos 12:2, né, aqui fala bem assim lá. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, a parte que eu quero que os irmãos foquem é esse, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a nossa renovação, essa transformação, ela só acontece buscando, orando, vigiando, né, vindo para os estudos bíblicos, que tem sido bênção, né? O estudo bíblico é a verdade, é a palavra do Senhor que é ensinada, né? O pastor, ele passa ali com tanta dedicação, com tanta clareza a palavra do Senhor. Cada dia mais eu falo assim, meu Deus, obrigada por essa oportunidade, obrigada por esse estudo bíblico, porque assim, eu tenho aprendido muito. A minha mente, ela tem sido renovada por causa do estudo bíblico. Porque às vezes a gente busca em casa, como eu te falei, muitas das vezes a gente não tem entendimento ali. Leu a primeira vez, você compreende-se mais ou menos, porque a gente conhece, né, o significado de cada palavra,
mas você não tem ali, às vezes, um entendimento claro. E quando você vem para o estudo, ou quando você vai buscando, vem para o culto, vem, né, para as consagrações, você vai aprendendo mais. Porque, né, a gente aprende ouvindo. Né? É como o pastor sempre fala, é pela verdade que a gente será liberto. Eu tenho certeza que se eu tivesse deixado de vir para a casa do Senhor, ou se eu tivesse vindo uma vez, sim, outra lá, eu não teria conseguido vencer o que eu tenho passado nesses últimos dias. Eu não conseguiria. Sem Cristo, sem o entendimento, sem ouvir a palavra de Deus, sem os estudos da palavra, sem o estudo bíblico, eu não teria conseguido. Eu falei, Deus, eu não sei como estaria a minha situação. E eu louvo muito o Senhor, louvo ao Senhor mesmo, né, por essa oportunidade. Eu louvo ao Senhor porque o pastor, ele está aqui com o maior prazer, mas a pastora de estar nos ensinando, né, de estar falando, de ter esse estudo bíblico. Gente, tem sido benção mesmo. O estudo bíblico tem sido benção, porque ele é focado ali mesmo na palavra, né, focado na verdade, é focado ali no que a gente precisa buscar. Hoje mesmo o estudo lá em Filipenses, né, 3:20. Lá em Filipenses 3:20, né, ele fala mais uma vez, né, que a nossa cidade, ela está nos céus. Ou seja, né, mais uma vez, tem outras passagens da Bíblia também que comprova de que nós não pertencemos a este mundo. Vivemos nele, mas não pertencemos. Que a nossa cidade está no céu, de onde vem um Salvador. Amém, meus irmãos? Amém, Deus. Glória a Deus. E para a reflexão dos irmãos, né, aqui na conclusão, né, eu queria falar, né, não somos do mundo, embora vivemos neles. Fomos chamados para viver de forma diferente, pensar diferente e andar por um caminho diferente. Né? Em qual caminho estamos andando? Em qual caminho você está andando? Amém, meus irmãos? Então, nós somos chamados para viver diferente, para pensar diferente, andar diferente. Não tem como, eu costumo falar, não tem como a gente falar assim, eu sou cristão, sou serva do Senhor, se você não é diferente daqueles que estão no mundo. Amém? Não pertencemos ao mundo, não podemos imitar o mundo. Né? Sabemos que tem muitas igrejas, né? Eu sei que eu já passei por algumas dessas, de que imita muito o mundo para atrair. Só que não adianta a pessoa imitar o mundo para atrair o mundo, para atrair eles lá fora. Eles não vão ser libertos, né? Eles vão ser libertos quando a gente atrai eles imitando a Cristo, né? Buscando a Cristo. É o nosso testemunho. Alguém vai olhar e vai falar, nossa, fulano era assim, assim, e hoje ela é diferente. Amém? E algumas perguntinhas também, né? Você tem se conformado ou se transformado? Né? Nós não podemos nos conformar. Nós temos que nos transformar cada dia mais através da palavra do Senhor. Né? Está no caminho largo por comodidade ou no estreito por convicção? Né? Então, nós temos que andar no estreito por convicção de que Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Amém? Então, eu quero dizer para os meus irmãos, né, que ore pedindo a Deus força para permanecer firme, mesmo quando isso custar aceitação. O que isso quer dizer? Às vezes, lá fora, a pessoa fala, não, eu só vou te chamar, se você só vai trabalhar aqui, mas você tem que fazer assim, assim, assim. E, às vezes, o que a pessoa está te exigindo está contra a vontade de Deus, está contra a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus fala que nós temos que rejeitar, nós temos que orar, né, pedindo graça, né, mesmo que alguém te rejeite, mesmo que alguém fala, geralmente quando a gente decide, os jovens, né, às vezes passam muito por isso também, porque outras pessoas falam, já vem a crentinha, né, só quer ser a santinha, só quer ser a certa. Então, tem muitos jovens que passam por isso, né, e eu quero falar para vocês, jovens, vocês são escolhidos para fazer a diferença onde vocês estiverem.
E Deus, Ele vai usar cada um de vocês para vocês atrair esses jovens. Eles vão ver que com Deus é possível andar na contramão do mundo. Eles vão ver que com Jesus a gente é feliz sim. Que a gente não precisa beber, não precisa andar se mostrando para ser feliz. Que a gente andar nos pradão de Deus, a gente é feliz. A gente consegue, como se diz, é na igreja que a gente tem a liberdade. Que a gente pula, que a gente dança, a gente canta. A gente é livre buscando a Deus e não no mundo. Amém? Muitas das vezes a gente pensa que servir a Cristo é deixar de viver. Pelo contrário, é viver. Amém? É viver para Cristo e não para as coisas do mundo. E eu lembro que eu já ouvi muitas vezes isso, né? Vá aproveitar a vida, né? Vá aproveitar a vida, né? Esse negócio de ir para a igreja, né? Gente, para mim é a melhor escolha que um jovem pode fazer. É a melhor escolha, porque quanto mais cedo eles decidem caminhar com Cristo, né, eles vão, como se diz, evitar muitas frutações. Não que não vai ter problemas, não que vai aparecer dificuldades no caminho, mas eles vão evitar muitas coisas, muitas consequências serão evitadas. Porque quando a gente deixa para buscar bem tarde o Senhor, muitas das vezes a gente pode buscar o Senhor ali no último instante da nossa vida, né? Ou então pode ser que não tenha tempo mais, né, da gente se arrepender, pode não dar tempo. E quando a gente decide, né, desde o início, com certeza a vida será mais simples, as coisas serão mais fáceis e vocês conseguirão, como se diz, vencer na vida, né? Vai ter ali, vai conquistar, porque vocês vão reconhecer que a força vem de Deus. Eu mesmo, assim, Deus, Ele tem me capacitado cada dia mais e eu tenho buscado isso e eu reconheço que é do Senhor. Hoje eu falo assim, Deus, obrigada. Gente, é tão libertador estar nos caminhos do Senhor. É isso que é ser livre, é estar nos caminhos do Senhor. E eu agradeço a Deus todos os dias. Eu falo, Deus, obrigada, Pai. Às vezes você está ali passando por situação, ou então você chegar e falar assim, não, eu não bebo, não, eu não fumo, não, eu não participo dessas festas. Isso que é ser livre. Isso é ser livre porque tem gente que não dá conta, né? Se ele não consegue dizer não para o vício, não consegue dizer não para as coisas do mundo, ele não é livre, ele é escravo do mundo, ele é escravo do pecado. Então, ser livre, né, é estar com Cristo. E é isso, né, que eu queria deixar para os irmãos, né? Que os irmãos saiam hoje no pensamento de que vocês não pertencem a este mundo, né, que vocês têm que focar mais nas coisas espirituais, né? Eu tenho buscado isso, eu tenho pedido isso para Deus, e Deus, Ele tem me transformado cada vez mais. No início, quando eu comecei a vir para a casa do Senhor, eu ainda estava assim, com muita dificuldade em relação de mudanças de roupa, pensamentos, meu pensamento também. Eu sentia muito ataque na mente, muita pressão, via muita coisa na mente, e através dos estudos bíblicos, eu falo que foi através dos estudos bíblicos, porque realmente foi, eu comecei a meditar mais na palavra do Senhor. Eu comecei na hora que vinha os pensamentos, eu falava, eu não aceito, Pai. Eu quero a tua palavra, eu quero os teus pensamentos. E eu começava a ficar ali, meditando na palavra de Deus, falando, Deus, toma a minha mente, toma os meus pensamentos. Deus, retira isso, meu Pai. Porque, assim, quando a gente começa a distrair, começa a ficar pensando, a gente vem a tristeza, vem a angústia do coração, a gente começa a ficar ali mais ansiosos, né? Eu falo por experiência. E quando você começa a descansar em Deus, meditar, deixar Deus transformar a tua mente, gente, você vive em paz. E eu falei assim, Deus, é tão bom. Eu venho na aflição, meu esposo ali tão angustiado hoje, e eu estou tranquila, né? Ele está precisando de um emprego, né? Eu também estou precisando, mas só que assim, eu estou descansando no Senhor, porque assim, Deus, Ele está provendo. E Deus, Ele está provendo. Eu falei, Deus, eu não vou desesperar, porque o socorro vem do Senhor. E eu confio no Senhor, então eu não vou desesperar. Vem, porém vem. Só que quando vem eu falo, Deus, tira do meu coração porque isso não te agrada. Tira do meu coração porque isso não te glorifica. E Deus, Ele está fazendo cada vez mais, né, em relação às roupas. Às vezes quando eu falo assim, a gente também tem que querer, né, a gente tem que buscar. Porque se a gente não busca e não quer, Deus, Ele não vai fazer. E eu comecei a pedir para Deus. Só que eu também não deixei de vir. Porque às vezes é isso que o inimigo quer. Ah, mas eu ainda nem parei de fumar,
então eu não vou, só vou quando eu parar. A gente nunca que vai parar se não vir. Eu falei isso pro meu esposo, é indo que a libertação vai acontecendo. E foi isso comigo. Eu falei, Deus, eu não vou deixar, Pai. Eu sempre bati o pé, falei, Deus, eu não vou olhar para trás. Deus, eu não quero olhar para trás. Me ajuda, Deus. Muda, me molda, Senhor. Molda cada dia mais para que eu venha parecer com Cristo. Muda o meu andar, o meu falar, o meu vestir, o meu pensar, que esteja tudo alinhado conforme a tua vontade. Então, eu busco isso todos os dias e Deus, Ele está fazendo. Foi algo assim que eu já tinha tentado pela minha própria força. Não vou fazer isso, não vou vestir assim mais, vou vestir assim, né? E não tinha dado conta. E depois eu falei, Deus, faz, Pai, tira de mim, Deus, vai tirando. Então eu fui pedindo, eu falei, Deus, eu quero, Pai, eu quero que o Senhor faça. Eu pode fazer, Pai, porque é isso que eu desejo, eu quero. E para a honra e glória de Deus, Deus, Ele, cada dia mais Ele está fazendo, Ele está transformando, né? É uma busca constante. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, né? Enquanto nós não estiver na cidade santa, né? Nós estiver com Ele, a gente precisa buscar todos os dias. A gente precisa orar e vigiar todos os dias. Porque realmente, quando a gente não ora, quando a gente não vigia, quando a gente fica desapercebido, o inimigo, ele age nas nossas vidas. Amém? Ele está tentando todos os dias, mas quando a gente busca, né, ele cai por terra. Amém? Ele não consegue, né, fazer o que ele planeja fazer, que é destruir, que é nos afastar da presença de Deus. E eu falo porque eu estava passando por uma situação que chegou o pensamento, eu não vou mais para a igreja. Né? Isso foi recente, já tinha uns tempos, já meses, já buscando o Senhor. Eu estava assim, numa situação tão, como se diz, estava tão estreito que eu falei assim, Deus, eu não vou mais. Cheguei a dizer, só que depois eu falei assim, Deus, me perdoa, Pai. O Senhor é mais forte do que tudo isso. Então, que o Senhor me dê graça, Pai, me dê sabedoria para passar por essa situação. Porque nós somos provados também, né, meus irmãos? Nós somos testados. Eu falei, Deus, eu quero estar contigo. Né? Não deixe que meus pés se desviem. Firma meus pés na rocha. E eu comecei a buscar isso, né? Graças a Deus, as orações também, né? As intercessões, né? Que o pastor e a pastora estão sempre orando por nós. Né? Então, não pense que eles não oram, que eles estão sim orando por cada um. Né? Isso é o motivo, né, da gente estar aqui, porque eles também estão nos cobrindo, né? Eles estão orando pelas nossas vidas. E é isso, e eu quero agradecer a minha rica oportunidade. E espero que os irmãos, né, guardem isso no coração, né? Por mais que fugir um pouquinho que eu acho que dá mensagem. Mas é isso, nós não pertencemos, que não venhamos nos apegar às coisas deste mundo, né? Mas deixa que Deus transforme cada dia mais, né, a mente de vocês, o falar de vocês, o andar de vocês, né? Seja parecido com Ele, a ponto de as pessoas falar e falar, nossa, você é diferente, você é diferente. Eles não vão nem saber explicar, né, o porquê que você é diferente dos demais, né? Mas vocês já sabem o porquê que vocês são, porque vocês decidiram andar na contramão do mundo. Vocês decidiram andar com Cristo. Vocês compreenderam que vocês não pertencem, que vocês estão nesse mundo, mas vocês não pertencem a este mundo. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus.